O contrabando e os seus crimes conexos, como roubo de carga, como receptação, descaminho, eles são um jogo de perde-perde. Aquela pessoa que está envolvida com o contrabando será impedida de abrir nova empresa. Aquele que dirige o veículo, ele também será punido, porque perde a sua CNH. É impossível esquecer aquela cena da menina estuprada por mais de 14 homens no Rio de Janeiro. E é fundamental tipificar. Nós não queremos mais projetos sendo retirados de pauta. Nós queremos demonstrar que temos capacidade de buscarmos um acordo. A tentativa de votação de uma emenda que permitiria que vereadores mudassem de partido na janela partidária de 2018, como acontece com os deputados que têm 30 dias para trocar de legenda sem punição, criou impasse em plenário, resultando na obstrução da maioria dos partidos. A emenda da deputada Renata Abreu, do POD de São Paulo, era o texto do Senado que permitia que as assinaturas aos projetos de lei de iniciativa popular fossem eletrônicas. Isso é um causuísmo. Eu não sei a quem interessa desmoralizar cada vez mais essa casa. Por isso não somos respeitados. Nós não nos fazemos ser respeitados. É uma vergonha. Como é que podemos votar uma abertura de uma janela, um casuísmo desse, se temos a janela sendo aberta amanhã, se inicia o prazo da janela para deputado, querem encaixar agora de vereadores só na eleição municipal em 2020. Todo esse pânico dentro do plenário pela questão da emenda que abre a janela também para os vereadores para o pleito de 2018. E eu fico refletindo, por que esse pânico? Nós queremos fazer a velha política ou uma nova política que nós tanto pregamos nessa casa? Se queremos uma nova política, nós precisamos dar espaço para que as pessoas fiquem no partido que elas queiram militar e não que elas são obrigadas a militar. Uma verdadeira excrescência que está se propondo, uma imoralidade ao processo político que permitiria a abertura de uma janela para que os vereadores que não são alcançados pela reforma política que foi feita pudesse também participar desse processo de mudança partidária numa eleição que não seria a eleição que eles iriam disputar. Nesse sentido, para que a gente possa preservar a reforma política que foi aprovada aqui, que estabeleceu regras claras em relação à mudança partidária e seus períodos, é que nós vamos apresentar esse requerimento de votação nominal ao projeto de retirada de pauta e pedimos o apoio do plenário para impedir essa desmoralização da política que está se propondo nesse instante. O PSOL defende a democracia representativa, participativa e direta. Consideramos que o projeto que facilita a participação popular na iniciativa de lei é absolutamente importante e ele está sendo atingido, agredido, apequenado com essa janela de oportunismo, com esse jabuti. O espírito do que nós aprovamos é, no 4º ano do mandato, deputado federal, deputado estadual é neste ano, vereador é em 2020. No 4º ano de mandato, cumpridos 3 anos e 3 meses de fidelidade ao partido que te elegeu, tu pode mudar de partido. Foi isso que foi aprovado. Diante das divergências, não foi possível a votação do texto que permite a assinatura eletrônica em projetos de iniciativa popular. Os deputados protestaram. Queria fazer um apelo ao PSDB, à própria deputada Renata Abreu. Dada a relevância da matéria, a deferência que essa casa está fazendo hoje, nesta noite,
para debater e deliberar sobre esse tema. É um dos pontos mais importantes que a reforma política produziu. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que a gente suspendesse por uns 5 minutos para tentar promover um acordo de retirada ou de algum outro encaminhamento, mas que a gente não perca essa oportunidade dessa noite de deliberar essa matéria importante para a sociedade brasileira e para o Congresso Nacional. O que eu percebo aqui no plenário é que a proposta da deputada Renata Abreu tem algum apoio que pode levar à aprovação. E eu acho um risco que isso seja votado dessa maneira. Claro que nós apoiamos a proposta principal, que não tem nada a ver com isso, que é a subscrição eletrônica em projeto de iniciativa popular. Claro, mas no bojo desse projeto, há a tentativa de se emendá-lo com outro propósito, para que possamos ter uma discussão serena. Vou votar sim ao requerimento de votação nominal. Aqui já temos 28 partidos e é consagrar a esculhambação do sistema partidário brasileiro. Porque se os vereadores vão ter janela agora, nós daqui a 2 anos teremos também outra janela e vamos consagrar a infidelidade partidária. É um absurdo. A autora devia retirar e nos poupar desse desrespeito, essa facada nas costas à Comissão de Reforma Política. O projeto que nós estamos discutindo nesse momento, ele diz respeito ao aumento da participação popular, a empoderar a própria população para que ela possa ter mais facilidade em adentrar um projeto popular nesta casa, ter mais facilidade de controle, de ter informações dos poderes, ou seja, é um projeto que tem uma profunda radicalidade democrática. Então, portanto, esse projeto não pode ser ameaçado por uma emenda que não guarda qualquer tipo de relação com o conteúdo da matéria e por si só é inconstitucional. Alguns chamam de jabuti. Eu chamo de um oportunismo que não pode ter a cumplicidade desta casa. Os deputados aprovaram um projeto que prevê cassação da habilitação do motorista de veículo usado em contrabando. A proposta determina também a perda do CNPJ das empresas que transportarem produtos frutos de contrabando. O contrabando e os seus crimes conexos, como roubo de carga, como receptação, descaminho, eles são um jogo de perde-perde. Perde o cidadão, perde o setor produtivo, perde o trabalhador que vai ao desemprego, perde o governo, e essa Câmara apresenta agora uma reação. Não é no Código Penal, porque nós já fizemos a última alteração do Código Penal em 2014 para punir o crime de contrabando de forma mais severa, retirando ele do crime da seara de menor potencial ofensivo, para poder permitir ações da autoridade e da força mais eficazes. O que o projeto agora coloca são exatamente ações administrativas que, de forma mais célere, em consonância com aquilo que foi estudado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela PRF, que também subscreve o projeto, todas essas entidades apoiaram, porque essas ações administrativas elas dão eficácia às decisões. Mesmo que o tema seja importante e que a medida pareça necessária, eu creio que o cuidado para que nós não desmoralizemos o Congresso, criando distorções em relação à aplicação de penas que hoje já são previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal. Pode nos envergonhar de punir com penas muito mais graves por crimes que são mais leves por conta de uma confusão feita na dosimetria e na própria autoridade do juiz, conforme está previsto em lei. Aquele que praticar o contrabando ou descaminho seja impedido de continuar fazendo isso até
que transite em julgado, ou seja, sua habilitação será cassada provisoriamente e poderá ser cassada depois definitivamente, e aquela pessoa que está envolvida com o contrabando será impedida de abrir nova empresa, mesmo que os sócios dessa empresa sejam pessoas jurídicas. Eu queria parabenizar tanto o Efraim quanto o deputado Kovács pelo texto acordado e dizer que isso só vai acrescentar ao que nós temos hoje. 1 bilhão e 700 milhões de contrabando, dos quais metade é só para cigarros. São 700 milhões de reais em contrabando de cigarros, de acordo com a Receita Federal. Hoje, aquele que faz o contrabando, ele perde o veículo usado em função do contrabando. Ou seja, toma um prejuízo significativo. Mas ainda é pouco. Para inibir mais, aquele que dirige o veículo, ele também será punido, porque perde a sua CNH, ou seja, perde o veículo se for dele, se não for dele vai perder o direito de dirigir. E a empresa que se envolve nesse esquema de contrabando, ela pode perder o seu CNPJ, ou seja, perde a autorização para funcionar enquanto empresa, ela cai na clandestinidade, na ilegalidade. Então nós temos que apertar o cerco contra o contrabando no país. A proposta segue para análise do Senado. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foram votadas propostas consideradas prioritárias pela bancada feminina. Entre os projetos aprovados está o que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo e sobre abuso em transporte público. Criamos um tipo penal, que é a importunação sexual, que é mais ou menos para criar as condições de resolver o problema do caso do ônibus do Rio de Janeiro, que diz praticar na presença de outrem e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiro, sem que para isso a gente tenha mudado a questão específica da tipificação do estupro. Criamos um outro tipo penal, que é o induzimento e instigação ao crime contra a dignidade sexual, que é, por exemplo, talvez a gente não tenha noção, mas existem vários sites no Brasil que ensinam como estuprar, quais são os melhores locais para encontrar as vítimas, enfim, sites misóginos que nós temos que, de alguma maneira, punir. Aumentamos a pena no chamado estupro coletivo, que é aquele que é cometido em concurso por 2 ou mais agentes, e ampliamos com o estupro corretivo, que é aquele que controla o comportamento sexual ou social de uma vítima, que é uma inovação na nossa legislação. Aumentamos também a pena quando essa ação é cometida por ascendente, padrasto, madrasta, tia, ou seja, algum familiar da vítima e, portanto, esse agente se utiliza da convivência familiar para a consecução do crime. Quero dizer que esse projeto, ele é multiautores e que a relatora tratou de sintetizar todos esses dilemas que a mulher passa na sociedade, especialmente o estupro coletivo. É impossível esquecer aquela cena da menina estuprada por mais de 14 homens no Rio de Janeiro. E é fundamental tipificar, garantir pena desse tipo de crime. Portanto, deputada Laura, parabéns. Acho que esse projeto é um projeto consensual. E por último, senhora presidenta, eu quero reiterar, 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. 4.473 homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios. Trata-se de um aumento de 6,5% em relação ao ano de 2016. E o salário da mulher ainda 30% menor do que o salário dos homens. Outras 2 propostas aprovadas. A que garante às grávidas regime de atendimento escolar em domicílio e o projeto que regulamenta a profissão de esteticista. Neste plenário, aprovar 6 projetos de lei que
a exemplo do projeto de lei apresentado pela deputada Soraya, vai muito além das questões femininas. Nós estamos falando da regulamentação de uma profissão, dos esteticistas, de uma profissão que gera renda para o sustento familiar. Quando se discute a ampliação da licença para as gestantes e estudantes com um apoio pedagógico, significa dar a oportunidade a essas mulheres. Quando se aprova o projeto de lei da notificação compulsória para o câncer, nós estamos tratando da questão da mulher, da questão da família, da questão da sociedade como um todo. Todos esses 6 projetos, e a exemplo deste último da deputada Soraya, mostra que é possível nessa casa. É possível a gente construir acordos, é possível, junto com as entidades de classe, com o coletivo de homens e mulheres desta casa, a gente avançar para poder deliberar. Nosso voto é sim com a gratidão da construção que foi feita na casa, construção que pela primeira vez a gente vê, numa data tão cívica para as mulheres, nós não votarmos só requerimento de urgência. Por isso a Secretaria da Mulher, inclusive, fez entregar no gabinete de cada uma deputada uma homenagem dessa bancada feminina da 55ª legislatura, que sempre deixou a marca suprapartidária e o enfrentamento dos projetos na construção de um texto para chegarmos a um resultado final. A bancada feminina pediu ao presidente Rodrigo Maia: nós não queremos mais projetos sendo retirados de pauta. Nós queremos demonstrar que temos capacidade de buscarmos um acordo. E esse projeto das esteticistas foi o exemplo da construção, mais um exemplo de construção de consenso nesse plenário. Por isso eu homenageio a todos os líderes partidários e o PMDB encaminha a matéria sim. A Paraíba é, senhor presidente, tem os maiores potenciais do mundo de energia eólica, de energia solar, mas não tem locais para que a venda da energia seja feita. Ou seja, a energia que pode ser produzida em várias regiões do estado da Paraíba não tem e não acha um local para ser colocada à disposição das empresas públicas e para chegar na casa das pessoas. A energia seria muito mais barata. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. São 5 milhões de microempresas que geram 60% dos empregos no país, 7 milhões de autônomos que se transformaram em microempreendedor individual. Eu não vejo nenhum sentido de não ter sancionado este projeto, que é aprovado quase que por unanimidade da Câmara e Senado.